A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 11, Adotados por Deus. Essa lição aqui que é a lição do quarto trimestre do ano 2017, da CPAD. E como você sabe, toda semana nós postamos aqui o comentário da lição, além do comentário da lição, o slide em PowerPoint que você pode usar na sua igreja para ministrar aí uma aula de excelência, uma aula com recurso didático que realmente prende a atenção do aluno, melhora o aprendizado e também guia aí o professor para ele não se perder com assuntos fora, né, do contexto, mas que ele possa se manter dentro do contexto da lição e seguir a sequência da lição. Porque se a lição segue uma sequência, é porque essa sequência é importante para o aprendizado. Então você que é professor e quer ministrar uma aula diferente, uma aula de excelência, experimente usar o slide que você vai ver a diferença na sua aula. Se você já usa o slide, se você já está cadastrado, né, muito obrigado, espero que esteja gostando, deixe o seu comentário aí. Também você que quiser contribuir com o vídeo, comente sobre essa aula, tire as suas dúvidas, pode entrar em contato que eu sempre respondo, me esforço para responder. E também, se você não se inscreveu no canal, se inscreva agora, clique em gostei aí, deixa a sua contribuição para que o canal do EBD em Foco possa crescer mais e mais. A lição de hoje nós vamos falar da adoção, que é um outro aspecto da salvação. Nós estudamos na lição anterior sobre justificação, santificação, sobre também a regeneração. Então são alguns aspectos, né, da salvação, e a adoção, o comentarista deixou uma lição para falar somente da adoção. Então por que a adoção é importante? O que significa ser adotado para a família de Deus? Será que a justificação, a santificação, a conversão, a regeneração, será que isso não já é suficiente? Não, não é suficiente para o que Deus planeja para nós. A adoção, ela completa mais ainda essa salvação. Deus poderia ter nos justificado, poderia ter regenerado, poderia nos ter santificado, mas se Ele quisesse, Ele não teria nos adotados como filhos. Isso é muito importante. Quero falar isso aqui no começo para que você possa entender sobre esse tema mais na frente. Ou seja, será que Deus poderia não nos ter adotado? Sim, Ele poderia nos salvar, levar para o céu e não nos adotar como filhos. Então, se Ele nos adotou como filhos, é porque nós temos alguns privilégios e nós vamos ver isso nessa lição. O textuário diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Romanos 8,15. Verdade prática, a obra de salvação de Jesus Cristo nos possibilitou ser adotados como filhos amados de Deus. Então, a gente vê aqui que a adoção foi algo que Deus fez, Ele realizou, porém só foi possível por causa da morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, a obra da salvação como um todo, a adoção veio junto aí. Então, vamos estudar isso aqui. A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos 8, de 12 a 17. E eu costumo não fazer essa leitura para ganhar tempo aqui no vídeo, mas suponho que você já fez. Só que o apóstolo Paulo aqui, ele fala realmente desse sentido de que nós deixamos de ser escravos do pecado e passamos a ser filhos de Deus, livres em Cristo e herdeiros, né, de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então é uma passagem muito boa, muito linda, leia, medite sobre essa passagem. Aqui no vídeo eu vou pular para ganhar tempo. Introdução. A adoção espiritual é uma bênção proveniente da obra salvífica de Cristo Jesus. Então, faz parte da obra de salvação. Deixamos a condição de criaturas, servos e servas do pecado. É isso que significa adoção. Nós deixamos essa condição e passamos a viver a condição de filhos libertos e salvos. Então a adoção é quando nós deixamos uma situação e passamos a ter uma situação extrema, né? Ou seja, deixamos um extremo e fomos para o outro extremo, onde nós temos privilégios, onde nós temos bênçãos que só vieram por causa da adoção. Então, embora nós usuframos das inúmeras bênçãos atualmente, né? Ou seja, nós temos várias bênçãos da adoção na atualidade, como adotados, filhos de Deus. Nós temos a esperança que logo iremos usufruir da adoção plena e gloriosa nos céus. Então, ou seja, a adoção
a gente já participa de algumas bênçãos aqui, mas ela só será completa lá no céu. Então isso aqui é só a introdução, né, para que você possa entender um pouquinho sobre a adoção e que nós vamos começar a falar de agora em diante de forma detalhada de cada um desses aspectos aqui. Então, viver aqui na Terra como filhos adotados por Deus, temos alguns privilégios, porém, só quando chegarmos na glória que isso será completo. Então, o tópico 1 fala assim, o conceito bíblico de adoção. Conceito bíblico e teológico. No sentido bíblico, o ser humano caído em pecado, ou seja, está preso no pecado, ele é uma criatura de Deus. Ou seja, Deus criou o homem e todos são criaturas de Deus. Não tem nada nesse mundo que Deus não teve o controle sobre a criação. Então todos são criaturas de Deus. Mas ele não é um filho de Deus. Ou seja, o homem caído em pecado é criatura, mas não é filho. Isso é muito importante. O mundo diz por aí, todos são filhos de Deus. Mas a Bíblia deixa bem claro que filho é uma coisa, criatura é outra. Ser filho de Deus é ter aí a comunhão perfeita com Ele. E o homem caído em pecado não tem essa comunhão. Ele não tem intimidade com Deus. Ele não tem os privilégios que ele deveria ter se ele não tivesse caído em pecado. Então o homem que vive no pecado, ele é apenas uma criatura. E o que é necessário para ser um filho de Deus? O que é que nós precisamos fazer para nos tornar filhos de Deus? É preciso crer no sacrifício vicário de Cristo. Ou seja, pela fé, quando nós cremos no sacrifício de Cristo, nós somos adotados, né? Ou seja, somos recebidos pelo Pai como filhos por adoção. Então a adoção, ela só vai acontecer, né, quando nós cremos em Cristo, e a partir desse momento é que nós somos filhos de Deus, nos tornamos filhos de Deus. Né? Não tornamos filhos de Deus somente pelo fato de sermos criados por Deus. Então toda a humanidade aí é criatura de Deus, mas filhos somente aqueles que creem em Cristo como Salvador. É um privilégio ser membro de uma família em que todos passam a chamar e a considerar uns aos outros irmãos em Cristo. Ou seja, todos vivem como irmãos em Cristo. Não tem diferença. Todos os povos, toda a humanidade, de qualquer raça, de qualquer cor, de qualquer língua, todos são membros da família de Cristo. Irmãos, né? Como toda essa bênção é possível, ou seja, como tudo isso é possível, porque fomos feitos filhos de adoção por Jesus Cristo, Efésios 1:5. Ou seja, filhos de adoção por meio de Cristo, e aí sim, nós somos todos irmãos em Cristo, em Cristo. Benefícios da adoção. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios 2:19. Aqui tem uma frase bem interessante, família de Deus. Fazer parte da família de Deus traz inúmeros benefícios, vários benefícios aí que são inimagináveis. Segurança, ou seja, nós estamos seguros da nossa salvação, nós somos seguros que sabemos que nada vai nos atingir, mesmo que alguma coisa venha nos atingir, nós estamos firmes em Cristo porque sabemos que aquilo está no controle dele. Confiança, confiamos em Cristo em tudo, é assim que deve ser o cristão. Podemos não confiar, mas deveríamos confiar, porque nós somos filhos de Deus, benefícios da adoção, né? Fazer parte da família de Deus. E sentido de pertencimento a uma casa eterna. Ou seja, nós temos aquele sentimento que aqui não é o nosso lugar. Nós temos aquele sentimento que o nosso lugar é no céu, né? Nossa morada está lá no céu. Então este termo lembra um lugar de refúgio, paz e descanso. Então fazer parte da família de Deus faz nos lembrar que um dia nós iremos retornar à casa do Pai. Nesse sentido, no mundo conturbado em que vivemos, né, esse mundo cheio de pecado, de doenças, de tristeza, de tudo que não presta, encontrar a casa do Pai é um grande alívio. Saber ali que estamos colocar assim, no descanso eterno de Deus. Porque a gente almeja um dia chegar no céu, estamos caminhando para o céu, mas nós já temos que viver a realidade do céu agora. Ou seja, a gente não tem que ficar só olhando para esse mundo e vendo as coisas ruins que acontecem. A gente encontra algumas pessoas que só vivem reclamando, é triste, é doença, é isso e aquilo, mas é claro que vai ter nesse mundo. Porém, nós temos que já viver a realidade do céu agora, já saber que isso é uma realidade, não é algo que vai vir, já veio.
né? Só estamos esperando o momento de nos apossar do céu, mas já somos cidadãos dos céus. É isso que é importante. Então a adoção divina nos tira o senso de inferioridade que o pecado carrega. É um outro benefício aí da adoção. As pessoas vivem no pecado e o pecado a escraviza. Então ela se sente inferior, né? Ou seja, escravizada pelo pecado. O pecado só traz tristeza, coisa que não presta. Porém, né, nós sabemos que nós somos tirados, né, da potestade das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, isso é importante, viver essa realidade. Viver a realidade de que não vivemos mais escravos do pecado. Viver a realidade de que fomos libertos do pecado. Fomos livres do pecado. E já estamos vivendo, fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, para o reino de Deus, para o reino de Cristo, para o reino do amor de Deus. Então viver essa realidade aqui e agora. Então é a adoção que faz isso. Quando nós entendemos que somos adotados como filhos de Deus, nós não vivemos mais na condição de servos, mas na condição de filhos, onde nós vivemos em plena harmonia entre os irmãos e temos a consciência de que já estamos vivendo o reino de Deus. Herdeiros da promessa. O Espírito Santo testifica ao nosso coração que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Então quem tem o Espírito Santo de Deus na vida, já tem a certeza que é filho de Deus, porque já sabe que foi adotado para fazer parte da família de Deus. O ímpio não tem isso, o ímpio não tem o Espírito Santo, portanto ele não tem essa consciência e nem essa certeza que é filho de Deus. Ele pode até achar que é filho de Deus, ele pode até dizer que é filho de Deus, mas isso não é algo firme no seu coração. No nosso coração é diferente, que nós somos, aí nós temos o Espírito Santo. Então nós somos adotados pelo Pai, passamos a fazer parte da família de Deus e desfrutamos do privilégio de sermos os seus herdeiros. Então tudo isso aqui está na mente do cristão, no coração do cristão, e ele vive isso aqui continuamente. Tito 3,7 diz, para que sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, justificação é uma coisa e ser feito herdeiro, filho, ou seja, adotado pela família de Deus é outra coisa. Então justificação e adoção, duas coisas distintas. Deus poderia simplesmente ter tirado a pena e considerado você como um justo, mas não fazer de você filho. Ou seja, então aqui nós temos uma diferença entre justificação e adoção. Ou seja, uma vez que fomos justificados, em um outro momento nós somos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Por meio da adoção divina, deixamos de ser escravos, sem herança e sem direito. É assim que é um escravo. Um escravo ele não tem herança nenhuma e ele não tem direito nenhum. E nós nos tornamos filhos portadores de todos os privilégios da casa do Pai. Ou seja, nós somos salvos e agora nós participamos de tudo que Deus tem para nós. Todos os privilégios. Nós temos muito mais privilégios do que os anjos de Deus. Os próprios anjos de Deus, né, são também criaturas de Deus, são chamados muitas vezes de filhos de Deus, mas eles não têm tantos privilégios quanto nós temos. Então nós temos mais privilégios do que os anjos. Assim que já não és mais servo, mas filho, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Gálatas 4:7. Ou seja, deixamos de ser servos e passamos agora a ser filhos, e filhos de Deus. Logo temos uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, que está reservada no céu para nós. Ou seja, nós somos herdeiros de uma herança, e essa herança está nos esperando, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada no céu para vós. 1 Pedro 1,4. Então Pedro, escrevendo para a igreja, fala isso aqui, para que a igreja possa se motivar, que essa lição possa nos motivar a viver uma vida cristã saudável. Porque nós sabemos que um dia nós vamos chegar nos céus e desfrutar do bom e do melhor. E que o pecado muitas vezes tenta nos atrapalhar, mas nós temos que estar firmes na presença de Deus, porque nós somos herdeiros, juntamente com Cristo, de uma herança muito maior, de algo incorruptível, uma herança incorruptível, que está lá no céu guardada para nós. Tópico 2. Adoção no tempo presente. Parecidos com o Pai. O que a Bíblia diz?
Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. 1 João 3,2. Quando Jesus se manifestar em glória, na sua segunda vinda, a Bíblia diz que nós seremos transformados, o nosso corpo será glorioso como o corpo de Cristo, então nós seremos semelhantes a ele. Nós portamos a imagem de Deus hoje, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas em Cristo essa imagem é potencializada pela manifestação do amor de Deus em nós. Então nós que vivemos em Cristo, que cremos em Cristo, que caminhamos com Cristo, a imagem de Deus, de Cristo, ela é potencializada em nós. E nós mostramos isso na prática por meio do amor ao próximo, que o amor de Deus ele é infundido em nós. E nós parecemos mais e mais com Deus. Essa imagem e semelhança, ela foi manchada por causa do pecado, mas ela é restaurada por meio da fé em Cristo. Quem é filho de Deus tem o DNA do Pai impregnado nele, ou seja, é parecido com Deus. E em Cristo somos filhos do mesmo Pai. Ou seja, vale ressaltar que Jesus ele falava assim, eu vou para o Pai, no sentido de que Pai, ali, a palavra Pai, é importante ressaltar que é da mesma essência, da mesma natureza. Jesus e o Deus Pai têm a mesma essência, a mesma natureza, até mesmo porque Jesus também é Deus. E quando ele fala, vocês também vão para o Pai, no sentido de que vocês são filhos de Deus, porque vocês creram em mim. E assim como eu sou da mesma essência que o Pai, vocês vão ser participantes da mesma essência, minha essência, não no sentido de que nós seremos deuses. Não, nós participamos da natureza de Cristo, mas não no sentido de que agora nós somos deuses também. Nós não somos deuses. Nós participamos da natureza de Cristo. Assim como Cristo é da mesma natureza que o Pai. É Deus também, mas ele traz no sentido de que nós teremos os mesmos benefícios. Ou seja, Deus é nosso Pai, porque nós cremos em Cristo como Salvador e desfrutamos de benefícios e privilégios que ninguém mais vai desfrutar. A mesma comunhão com Deus ali nós teremos. Viveremos para sempre na glória em comunhão. Esse que será falado lá no último tópico. Temos a garantia da filiação eterna, ou seja, filiação eterna é para sempre filho de Deus, vivendo para sempre, eternamente como filhos de Deus, para sermos livres da condenação do pecado. Então, por um lado, quem não é filho de Deus vai ser condenado, jogado no inferno para pagar pelo preço do pecado. E por outro lado, quem crê em Cristo já pagou o preço, porque Cristo pagou o preço do pecado e é filiado como filho de Deus eternamente. Então essa filiação eterna é importante, porque ela que garante a nossa estadia lá no céu. Para sempre, né? Para sempre. Ser amado pelo Pai. O processo de adoção é a prova do grande amor de Deus por nós. O amor de Deus. Isso é importante. Ou seja, se Deus nos adotou como filhos, é porque Ele nos ama. É a prova do seu amor. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário para nos salvar, para nos fazer filhos de Deus. Então, ou seja, Deus nos ama tanto que Ele nos trouxe como filhos. E aí vem a pergunta, o que nos afronta diante desse grande amor? A culpa do pecado? Será que a culpa do pecado vai nos afrontar? Vai fazer nós desanimarmos dessa caminhada? A angústia do medo da perdição eterna? Viver com medo de ser condenado? Será que isso vai nos afrontar? A escravidão do pecado, será que isso nos afronta hoje? Não, nada disso. Romanos 8,1 diz, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não tem condenação. Quem está em Cristo não pode viver com sentimento de culpa por causa do pecado. Quem está em Cristo não pode viver com aquela angústia, com medo de ir para o inferno. Quem está em Cristo não pode viver debaixo da escravidão do pecado. Não, nada disso pode nos afrontar. Nós já fomos libertos de tudo isso. Agora o que nós temos que fazer é viver uma vida consciente de que somos filhos de Deus e seremos levados para o céu de glória, para habitar com Ele. Aqui podemos compreender exatamente o que o apóstolo João quis dizer, quando maravilhado afirmou,
nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Ou seja, o amor de Deus foi primeiro. Ele nos amou primeiro, nos chamou para sermos filhos, nos deu a condição de filhos, e aí sim nós retribuímos com o amor verdadeiro. Os direitos e os deveres na adoção. Por intermédio da adoção espiritual, os filhos de Deus têm alguns direitos espirituais. Então vamos começar falando primeiro dos direitos, depois dos deveres. Então, quais são esses direitos? Primeiro, foram legitimamente enxertados na boa oliveira. Ou seja, os filhos de Deus, eles foram enxertados na boa oliveira, que é o próprio Cristo. Então nós somos enxertados em Cristo para produzir frutos. Então, esse aqui é um dos direitos, né? Ou seja, um dos privilégios que a gente consegue aí como filhos de Deus, adotados como filhos de Deus. Passaram a fazer parte de uma nova família, ou seja, agora nós não somos mais escravos, nós temos uma família, a família de Deus, onde todos são irmãos. Então isso aqui também é uma coisa algo que a gente consegue, né? Um direito que a gente consegue. Foram emancipados da lei que gera morte, ou seja, a lei não pode mais nos acusar. Agora estamos debaixo da nova aliança e estamos debaixo do sangue de Cristo. Então, mesmo que a lei fala assim, você erra aqui, mas Cristo vai lá e derrama o seu sangue e perdoa o pecado. Então, nós fomos emancipados da lei, né? Ou seja, não somos mais... A lei, como já foi estudada anteriormente, ela serviu de aio, né? Ou seja, aquele que conduz, que guia. Mas chega um momento que não precisa mais do aio, não precisa mais do tutor. Agora, né, nós já somos emancipados. Todos que aceitam a Cristo tornam-se filhos de Deus sem distinção. Gálatas 3:28. No começo eu falei, né, que todos, de todas as raças, línguas e países e nações e que seja o que for, todos que creem em Cristo como Salvador, todos são filhos de Deus, ou seja, é um povo só, não tem distinção. Então isso aqui a gente tem que enfatizar esse ponto aqui do Evangelho. Não existe diferença. Todos que creem em Cristo são filhos de Deus sem distinção. Mas da mesma forma que temos direitos, também temos o quê? Deveres espirituais. Que deveres? Apartar-se do mundo e do que é imundo. Ou seja, viver uma vida de santidade, quebrar a ligação com o mundo. É isso que nós temos que fazer, né? Ou seja, a adoção nos leva a viver uma vida de santidade. Praticar a justiça e amar o irmão. Isso aqui temos que fazer também. Mostrar o amor de Deus que está em nós por meio da prática de amar o próximo. É assim que nós mostramos o amor de Deus. Jesus falou, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem o que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Mateus 5:44. Ou seja, isso aqui são deveres espirituais, deveres que todo cristão tem que ter, né? Tem vários outros, né? Aqui não tem espaço para colocar todos, mas Jesus falou, né, os dois mandamentos principais, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas, você vai abandonar tudo que está relacionado ao pecado. E amar o próximo como a nós mesmos, nós vamos mostrar que o amor de Deus está em nós, isso na prática. Terceiro tópico, a adoção plena no futuro. Filhos eternos. Embora desfrutemos aqui na Terra dos benefícios da adoção espiritual, ou seja, vários benefícios nós já participamos e desfrutamos aqui, a alegria plena dessa realidade se dará somente quando Jesus voltar. Somente quando Jesus voltar em glória é que essa nossa adoção ela será completa. Essa alegria será completa. E quando o sumo sacerdote pastor, e quando aparecer o sumo sacerdote pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. 1 Pedro 5:4. Então a gente observa aqui que quando o sumo sacerdote, ou seja, quando o próprio Cristo aparecer, nós iremos alcançar essa incorruptível coroa. Não é algo corruptível que vai acabar, mas é algo incorruptível. Então será uma alegria imensa. É verdade que há uma luta interna nos filhos de Deus quanto a essa esperança, conforme escreve o apóstolo Paulo. Nós mesmos que temos as primícias do Espírito,
também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8:23. Ou seja, nós ficamos na expectativa, esperando isso. Mas aqui que está, né, o foco do cristão, a esperança. Prevalece a esperança de que no céu a nossa redenção será completa, perfeita e plena. É claro que aqui na terra nada será completo. O amor existe, mas não é completo. Aqui existe a fraternidade, existe, mas não é completo. As bênçãos de Deus para nós aqui existem, sim, mas ainda não é completo. É só mostrando, né, um pouco do que vai ser lá na eternidade, porque lá tudo vai ser completo, perfeito e pleno. Esperando a adoção completa. Embora estejamos adotados na família de Deus, ou seja, fazemos parte da família de Deus, João 1,12 diz: mas todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, quem é que é chamado de filho de Deus e faz parte da família do Filho de Deus? Somente aqueles que creem em Jesus. Somente quem crê. Então, quem não crê não é filho de Deus. Ou seja, fomos adotados e fazemos parte da família de Deus. Fomos regenerados, justificados, santificados e adotados. Como eu já falei, poderíamos ser tudo aquilo e não ser adotados, mas Deus ele foi muito além daquilo que nós imaginamos ou merecemos. Ele nos adotou como filhos. Nós só conheceremos a plenitude do que realmente isso significa quando o Senhor nos ressuscitar dentre os mortos. Nós vamos estudar, nós vamos ler, nós vamos viver essa adoção. Porém, nós só vamos entender ela de forma plena e viver ela de forma plena quando nós chegarmos no céu, sermos arrebatados ou ressuscitados. É claro, né, que somente aqueles que ficarem vivos que serão arrebatados. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Primeiro vai ter aqueles que vão ressuscitar e depois aqueles que serão arrebatados. Então aqui, 1 Tessalonicenses 4,17, o apóstolo Paulo ele fala dessa promessa, de que um dia nós iremos ser transformados para termos um corpo glorioso como o corpo de Cristo e viver de forma plena a adoção que já temos aqui na terra. Então receberemos a herança completa do Pai Celestial e viveremos eternamente em sua maravilhosa presença. O importante lá no céu não vai ser as ruas de ouro, né, as coroa de ouro e a diamante, pedras preciosas e tal. Não, isso vai ser bom, nós vamos desfrutar disso, porém o mais importante lá vai ser a presença de Deus. Nós vivermos em plena comunhão com Deus, viver com Cristo eternamente, libertos do pecado para sempre. Então isso que vai ser importante no céu, a comunhão com Deus. Quem não almeja a verdadeira comunhão com Deus tem algum problema. Se você é crente, quer ir para o céu só porque tem medo de ir para o inferno, tem vontade de ir para o céu só porque quer desfrutar do bom e do melhor do céu, da riqueza do céu, do descanso no céu, você está equivocado. Nós temos que ser crente e pensar que o nosso objetivo é viver em comunhão plena com Deus lá no céu. Nós já temos que começar a viver essa comunhão aqui na terra. É claro que por causa da nossa natureza pecaminosa, nós não conseguimos viver essa comunhão de forma plena. Mas lá no céu, nós iremos viver essa comunhão de forma plena. Porque lá nós não vai ter o pecado para nos atrapalhar. Nós teremos a nossa natureza transformada. E o mais importante lá é viver em comunhão com o Pai. Tudo, o resto, vai ser bom. Vai ser bom. Mas nada se compara à comunhão que nós teremos com Deus. A casa do Pai. Uma vez filhos de Deus, somos peregrinos em terra estranha. Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. 1 Pedro 2,11. Temos que entender que essa terra aqui vai se acabar. Nós temos a responsabilidade de cuidar da terra, nós temos que viver aqui ainda, temos muitas responsabilidades, porém nós somos peregrinos e forasteiros. Nós temos que entender isso. Não? Tem gente que acha que vai viver para sempre aqui na terra. Tem algumas igrejas pregando o evangelho que fala que as bênçãos são aqui na terra,
que tem que desfrutar do bom e do melhor aqui da terra. E esquece do céu. Não, nós não podemos viver aqui na terra como que aqui fosse o fim de tudo. Somos peregrinos e forasteiros, estamos de passagem. Nós iremos viver para sempre na glória. O que será de um carro novo, de um salário de não sei quantos mil? O que isso significa para nós daqui 50 milhões de anos? Daqui 50 milhões de anos, o que isso vai significar aqui? Que sentido isso vai fazer? Nenhum. Então não importa a situação financeira, não importa o que a gente vive aqui na terra. O importante é que um dia chegaremos no céu e viveremos eternamente com o Pai. Isso é que é importante. Por isso experimentamos os infortúnios e as dores do tempo presente. Ou seja, muitas vezes Deus permite que nós soframos aqui para que nós possamos entender que aqui não é o nosso lugar. Vamos passar dificuldades, vai ter tristeza, vai ter dor, vai ter sofrimento, só para a gente entender que aqui não é o nosso lugar. O nosso lugar é no céu. Aqui não é o fim de todas as coisas, mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. É lá na glória que é o nosso lugar. É lá no céu que é o nosso lugar. Então não vamos viver um evangelho medíocre, achando que tudo tem que ser aqui. Aqui nós temos sim benefícios, temos privilégios e temos responsabilidades. Mas temos que lembrar sempre que somos peregrinos e forasteiros. A nossa cidade está nos céus. Ansiamos pelo momento em que adentraremos a casa do Pai eterno e habitaremos com Ele eternamente. Olha que o foco aqui não são as bênçãos do céu, mas habitar com o Pai, viver com o Pai, ter comunhão com o Pai. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, reinarão para todo sempre. Aqui, apareceu aqui o Cordeiro no final, aqui, mas um errinho aqui de digitação. Apocalipse 22, 3 e 5. Quando nós chegamos em Apocalipse 22, nós vamos ver a descrição de como será viver para sempre com Deus. Ou seja, não vai ter sol. Deus vai brilhar. A luz de Deus vai brilhar. Não precisamos de lâmpada, de luz de sol. Não. O próprio Deus estará sentado no seu trono. Diz que um rio corre do trono, que simboliza o Espírito Santo. Está lá a Trindade reinando, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós iremos viver eternamente em comunhão com Ele. Para sempre na glória. Então isso aqui é no final de todas as coisas. Quando nós chegarmos na glória e participarmos de forma completa dessa adoção. Jesus nos salvou, nos deu a vida eterna. E Ele garantiu que um dia nós iremos morar com Ele. Isso é certeza. Então o cristão ele tem que viver com essa certeza. Ter certeza da sua salvação. Porque Jesus garantiu isso. Viver para sempre, pensando nisso. Conclusão. A doutrina da adoção nos mostra que somos filhos de Deus e que um dia fomos aceitos por Ele, por causa do seu grande amor. Foi a obra de Cristo na cruz que tornou esse processo de adoção possível. Agora, nos tornamos herdeiros de todas as coisas juntamente com Cristo Jesus. Por meio da cruz do Calvário, por meio da fé em Cristo, do sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, é que nós fomos adotados e tornamos herdeiros de todas as coisas com Ele. Firmados na doutrina gloriosa da adoção, podemos nos sentir amados e cuidados por Deus, em Cristo Jesus, pois somos objetos do seu inefável amor. Ou seja, ter aquela consciência que somos filhos de Deus, que Deus cuida de nós, isso é muito importante. Vale ressaltar que o pai também castiga o filho, porque ele ama. E se você for castigado, está passando por um momento de disciplina, saiba, é porque Deus te ama. O pai te ama. Ele só vai castigar quem ele ama. Então, se você é filho de Deus, você vai passar por dificuldade, você vai passar por sofrimentos, você vai ser castigado muitas vezes, mas isso é para o seu bem, para que você possa aprender mais do seu caminho. Amém? Então eu encerro aqui a aula, tem aqui as perguntas
para quem vai usar o slide na sua igreja, né? E a bibliografia recomendada, o livro de apoio, né? A revista Ensinador Cristão. EBDenfoco.com tem vários cursos também que você pode aprender aí sobre como dar uma boa aula, fazer gestão do tempo, dinâmicas para a escola dominical. Então tem tudo que você precisa para ser um professor de excelência. Entre aí, acesse o site ebedenfoco.com, né, compartilhe com seus amigos, divulgue esse projeto para que mais pessoas possam aí serem abençoadas, né, com uma aula de excelência na sua igreja, usando o slide, né, e recursos didáticos. A paz do Senhor, até a próxima aula.